Bom dia, meus amados. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça. Eu quero gravar aqui um especial que traz diversas informações que eu creio serem importantíssimas para a nossa vida. Seja no aspecto não religioso, para o nosso dia a dia, lidando com seres humanos, lidando com nós mesmos, e também no ambiente religioso, que é o meu foco aqui, que eu quero tratar. Existe uma ciência, estudos científicos que estudam como o nosso cérebro funciona, como a neurociência, como a psicologia, a psiquiatria, etc., tratam daquilo que influencia a nossa mente, aquilo que pode nos prejudicar, aquilo que pode nos beneficiar. Mas, nesses estudos, muito é estudado também como o cérebro pode ser enganado. Como o cérebro acaba se auto-enganando ou se ludibriando. Porque há golpistas ao redor do mundo aplicando golpes e muitas vezes a ciência procura estudar por que aquela pessoa foi enganada, como ela foi enganada, o que a gente precisa estar atento para não ser enganado. Existe a ciência do engano, que é chamada de sugestão. Como uma pessoa é sugestionada a ir na direção que o golpista quer levar ela, quer convencê-la, quer persuadi-la a ir numa dada direção. O que esse golpista faz, como ele trabalha, como ele age, quais as técnicas que ele utiliza, e são técnicas que funcionam e por isso que eles se dão bem, por isso que ocorrem tantos golpes. E eu quero trazer isso aqui também para o nosso âmbito religioso. Por quê? Porque, queridos, infelizmente, há uma praga de muitos líderes e pastores fazendo cursos de sugestão, cursos na arte do engano, para poderem ludibriar as pessoas e manipulá-las, e influenciá-las, e induzi-las a fazerem o que eles querem, que na maioria das vezes é dar muito dinheiro. E também há os casos de pessoas que são golpistas mesmo, que têm esse trabalho, digamos assim, agem assim, só que eles sempre correm o risco de ser pegos e serem presos. E os golpistas acabaram descobrindo algo óbvio, que é mais fácil abrir uma igreja. Por quê? Não precisa de nenhuma comprovação, você pega ali a Bíblia, lê, vê algumas pregações na internet e vai lá pregar. E usa as técnicas que ele já conhece e outras de golpes para conseguir arrecadar dinheiro. E detalhe, ele nunca vai ser preso, porque a justiça não pode entrar nessa seara, é uma matéria de fé. Ela não pode intervir dentro do ambiente religioso, porque ali as pessoas estão porque querem, estão acreditando em algo, entre aspas, em nome de Deus, porque a pessoa está usando Deus ali, as pessoas são desavergonhadas a esse ponto. Então a justiça nem tem como proteger as pessoas, e os golpistas entenderam isso. Se ele ficar dando golpes na rua, ele vai acabar sendo preso. Agora, se ele der golpes na igreja, ele está protegido. Olha que coisa. A menos, claro, o Ministério Público só entra quando chega a casos extremos, como vimos recentemente, de uma forma medonha e muito triste, o pastor líder de uma imensa igreja no Brasil, oferecendo feijões que curam Covid. Feijões que, claro, cobrava um valor meramente simbólico, não queria ganhar dinheiro com isso. Cobrava apenas R$1.000, se não me engano, pelo feijão mágico. Olha só como as histórias se repetem, parece aquela história do Joãozinho e feijão mágico. E as pessoas acreditando nisso. Obviamente o Ministério Público, diante de uma aberração dessa, entrou com providências, mandou retirar aquele vídeo do ar e agora esse líder está respondendo a processo. Isso é um crime, queridos. Isso é uma delinquência, além de ser um risco para a saúde pública. Então você vê o nível que se chega. Mas eu quero tratar mais dessas questões, das técnicas que são empregadas para enganar a você e a mim. E são técnicas que funcionam. E por isso nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque a gente vê, por exemplo, os ilusionistas, os mágicos, eles não enganam a nossa percepção e fazem coisas que a gente não entende? Tiram um coelho da cartola, um coelho que não estava ali. Como é feito isso? Porque eles conseguem enganar a nossa percepção, os nossos sentidos.
E agora aos ilusionistas que estão nos púlpitos, enganando as pessoas, utilizando técnicas conhecidas, inclusive pela ciência e estudada pela ciência. E, detalhe, as pessoas que estão no ambiente religioso, muitas delas são crédulas. Então veja que o golpista já tem até o público-alvo já selecionado e preparado para ele, prontinho ali para ele enganar. Então, por isso que eu quero trazer esse alerta e quero trabalhar com vocês para vocês terem os cuidados, aprenderem sobre isso para que vocês não sejam enganados e ajudem outros a não serem enganados, inclusive compartilhando esse vídeo para que outros possam aprender um pouco disso. O primeiro vídeo aqui que a gente vai ver, queridos, é um golpe muito manjado, entre aspas, é o tal do golpe do bilhete premiado, né? Que a pessoa diz que aqui tem um bilhete, eu ganhei aqui na loteria, será que você não me dá um dinheiro aqui e eu te dou esse bilhete aqui premiado e depois você pega o dinheiro? Bom, nós vamos ver aqui alguns detalhes importantes. Esse golpe é muito manjado, mas tem alguns detalhes aqui que eu quero mostrar para vocês como isso nos influencia. Se existe algum verdadeiro especialista em iludir nossos olhares, com certeza são os mágicos e os golpistas. Eles são especialistas em manipular nossa mente. Os golpes sempre acontecem quando focamos em somente um aspecto da realidade. Neste caso, a ambição. Milhares de pessoas são enganadas todos os dias nas grandes cidades. Um dos golpes mais comuns funciona assim. Um homem para uma pessoa e explica que acabou de ganhar na loteria, mas que precisa voltar para sua cidade urgente e que não pode esperar a agência abrir para recolher o prêmio. Ele oferece ficar com o bilhete se puder ficar com um pouco do prêmio. Outra pessoa entra na conversa e ambos explicam a situação. Ela, vendo o negócio, se oferece para comprar. A vítima melhora a oferta e dá tudo o que tem. O ganhador da loteria aceita e vai embora. Agora, tudo o que precisa é esperar que o local abra para fazer o negócio do ano. Quando a agência abre, a vítima descobre que o bilhete é falso. A oportunidade da sua vida foi embora e levou seu dinheiro e seu relógio. O que aconteceu? A mulher participou do golpe para aumentar a cobiça da vítima e ela aumentar sua oferta. Eles já se conheciam. Haviam preparado tudo antes. Bom, queridos, dois pontos aqui que eu quero tratar desse vídeo. É que é fácil enganar uma pessoa que já está tendenciosa a acreditar. Ela quer acreditar aquilo, muitas vezes motivada e entorpecida pela cobiça. A pessoa tem uma ambição muito grande, uma cobiça, ou está pressionada por dívidas, então ela é quase forçada pela própria mente dele a encontrar esse atalho, essa solução mágica para resolver o problema dela, ou para enriquecer. E aí ela vai passar por cima, com esse foco, com esse olhar dela desviado e focado no dinheiro, ela às vezes ignora informações estranhas, conteúdo estranho. Peraí, isso aí parece coisa de Deus? Será que isso tem a ver com o Evangelho? Tem a ver com Jesus, esse negócio de pedir tanto dinheiro, de ter que fazer sacrifícios, a nossa fé ser medida na quantidade de dinheiro que eu dou no gasofilácio, e Deus só vai me curar se eu der muito dinheiro. Mas, como a pessoa quer resolver o problema e quer a solução mágica e está com aquele olhar arregalado, focado na cobiça e no dinheiro e na solução mágica, a pessoa passa por cima daquelas informações estranhas que ela conhece que Jesus nunca fez aquilo, passa por cima e vai adiante. Então esse é o primeiro ponto, né? Tem essa motivação errada, essa motivação
que a leva a crer naquilo que é falso. O segundo ponto é que os golpistas rarissimamente, como vimos nesse vídeo, agem sozinhos. Sempre tem cúmplices, sempre tem pessoas trabalhando para criar uma ambiência para que aquela informação falsa, estranha, seja acolhida. Então, eles não agem, eles sempre têm cúmplices. Sempre ali pessoas para ajudar no convencimento. Nós vimos aqui esse golpe que é manjado, mas como chegou uma outra pessoa que era cúmplice do golpista, oferecendo, ainda olhando, talvez até conferindo o bilhete, não, parece que é verdadeiro. Não, então aqui, toma aqui um dinheiro, toma aqui para comprar o seu bilhete. Isso induz a pessoa que veio, estava antes, não, peraí, ele falou primeiro comigo, deixa eu que vou dar. E aquela pessoa que estava ainda hesitando, estava titubeando, estava pensando bem, não, eu acho que isso aqui é meio suspeito, ela é levada induzida pelo comportamento de outros cúmplices. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque eles fazem isso, eles induzem através de outros. Eu presenciei isso em uma igreja, em que teve uma pregação curta, até uma pregação que não tinha nada muito estranho, depois teve uns 20 minutos de procura de convencimento, de persuasão, as pessoas tinham que dar, tinham que ofertar, tinham que dar dinheiro, é pelo reino de Deus, etc, e Deus vai te abençoar, aquela coisa. Ficou 20 minutos, quase 30 minutos falando isso. E o pior veio depois, quando eles dividiram a fila de ofertas em 3 filas. Quem fosse dar até R$100, a segunda fila, quem fosse dar até R$1.000, e a terceira fila de quem fosse dar acima de R$1.000. E veja, queridos, tudo isso aí é manipulação. É tudo isso psicologia sendo usada para induzir as pessoas. Você vê que estão tentando te induzir, te influenciar, te manipular. Porque quem vai na primeira fila dos valores menores fica, de certa forma, constrangido. Né? Ele está ali e os outros estão na de lá. Porque quem tem mais fé vai ofertar mais. Né? Porque crê que Deus vai recompensar. Então ele se sente assim, auto-menosprezando-se, poxa, eu tenho pouca fé mesmo, porque as outras pessoas estão ali nas filas dos valores maiores. E aquela questão do cúmplice. Alguns são colocados, certamente cúmplices, na fila lá dos valores maiores para induzir as pessoas, poxa, aquele pessoa está ali, eu vou para lá também. Né? Ele teve fé, eu também vou ter. Ora, como não? Se ele ter essa pessoa, eu não conheço ela, mas se ele está tendo fé, eu também tenho, como não? Eu vou ofertar a Deus. Se ele está contribuindo com o reino, eu também vou. Então, os cúmplices, as pessoas que acabam induzindo-nos a também agir naquela direção. Então, tenha cuidado com essas duas coisas. O seu alvo, se é uma solução mágica, se é dinheiro, etc. E também essa questão de cuidado de não estar sendo induzido por causa dos outros e sendo claramente manipulado psicologicamente. Parecer da maioria é um potente mecanismo na hora de persuadir as pessoas para influenciar na sua conduta. Mas até onde pode chegar a capacidade de seguir um grupo? O homem é capaz de se expor para apoiar uma verdade, ou o medo de ser diferente é mais forte? Essa experiência tentará medir o poder de se juntar à maioria, ou seja, ir contra o bom senso. Vejamos. E aí, alguém aqui já ouviu falar sobre... O mágico Alfredo Lordia e vários cúmplices vão agir como se estivessem em uma sessão de hipnose grupal. Bom, é o seguinte... Para enganar 3 vítimas que não sabem que, na verdade, ninguém está hipnotizado. Tomou café da manhã? Tomei. Você tomou café? Tomei, claro. Perfeito. E também tomou banho? Sim, claro. Sim. Alberto, em que mês você nasceu? Junho. Dorme. O primeiro cúmplice acaba de agir como se tivesse sido hipnotizado, mesmo que, na verdade, ele esteja perfeitamente consciente. Isso serve para gerar expectativa e confiança nas vítimas. O poder da sugestão será fundamental para que a experiência tenha êxito. Isso depende primeiro de neurônios no espelho, que são neurônios que copiam condutas sem que você use nenhum elemento lógico e congruente para sincronizar isso. Mas esse é um processo, esses neurônios no espelho, de socialização. Nós somos animais que socializamos, diferente dos outros mamíferos.
Eu vou contar até 3. Essa experiência se baseia no conhecimento que temos do cérebro. Calma, fiquem tranquilos. Todos vão se sentir assim. 1, 2, 3. Sentem-se e durmam. Eu quero que vocês voltem. Apesar de não terem sido hipnotizados, todos agem como se estivessem, inclusive as vítimas, que até imitam animais do zoológico. Tá todo mundo no zoológico, vocês fazem parte dele. Animais, parem. Festa. Todo mundo dançando, é isso aí. Muito bem, essa é a situação. A banda chegou na festa e a banda é legal. Agora a festa tá acabando. Eu quero que vocês voltem pros lugares. Fechem os olhos. E agora? A necessidade de socializar é tão forte que os faz imitar o resto. Podem acordar. O que acontece quando dizemos a verdade? Sei lá, me sinto estranho, um pouco perdido. Eu achei a experiência um pouco curiosa. A gente agiu como a sociedade age. A gente tentou se encaixar na sociedade, então é interessante a maneira como nos deixamos influenciar. A maneira como ele nos persuadiu, eu sei lá, como se diz, fez com que agíssemos bem assim. Seguir as pessoas pelo que faziam, eu não pude evitar, fui lá e fiz. Se eu me comportar como a grande maioria das pessoas, liberamos no cérebro e nos neurônios mais dopamina. Então eu me sinto recompensado. Isso é um fenômeno que todos os seres humanos passamos em algum momento da nossa vida. Neste vídeo aqui estamos mostrando mais uma vez como os cúmplices afetam a reação e as sensações da pessoa e às vezes leva a pessoa a ser manipulada. Seja para conduzir a pessoa numa direção, de ser uma mão de obra gratuita, ou para manipular o seu voto, né? Vai na maioria, se todo mundo ali daquela comunidade está indo, a pessoa se sente constrangida se não fizer o mesmo. Se não acreditar, mesmo que a coisa seja absurda, o ensino seja absurdo, a doutrina seja estranha, amalucada, nada a ver com Jesus, mas como a comunidade em peso está acreditando, a pessoa sofre esse efeito manada e segue a maioria em coisas absurdas. Nós vimos nesse vídeo como foi absurdo e como isso ocorre. E induz as pessoas até a sentir o que nem estão sentindo. Então, cuidado em não ser manipulado pela maioria. Nesse segundo experimento, nesse segundo vídeo, nós vamos ver como uma pessoa consegue adivinhar detalhes pessoais da vida de outro. Consegue obter uma revelação de Deus do que a pessoa tem no seu íntimo, no seu coração ou no seu passado. E você vai ver como isso é fácil de ser feito, é facílimo. E por isso que eu estou dizendo, há líderes que fazem curso disso, para curso de receber revelação, de saber a vida da pessoa. Então veja como isso é fácil de ser feito e como eles agem e fazem isso. A ciência nos mostra. Vamos. Um discurso com o vocabulário adequado faz com que as pessoas acreditem em qualquer realidade apresentada a elas, por mais ilógica ou fantástica que seja. Vamos tentar demonstrar como podemos enganar a mente graças à linguagem. Um grupo de pessoas foi convidado para que um suposto astrólogo fizesse um perfil de personalidade deles. O objetivo será convencê-los de que a descrição entregada fala mesmo deles. Eu vou escrever uma carta sobre a personalidade de vocês muito precisa e eficaz. Então vou pedir algumas informações, a impressão digital, o local de nascimento, a data de nascimento e algum objeto que vocês tenham aí com vocês. O primeiro objetivo é que os participantes não duvidem da autoridade de quem está realizando o teste. Para isso, ele pediu todas essas informações que, na verdade, não vai utilizar. Quando crescemos, aprendemos a viver com uma coisa que os psicólogos chamam de princípio de autoridade. As coisas são verdade de acordo com quem fala. Em um momento são verdade porque seus pais falam, em outro porque são os professores que falam. E aprendemos a viver dessa maneira, para nos organizar. Às vezes, o princípio de autoridade é útil. Depois dos participantes escreverem suas informações e entregarem os objetos, o suposto astrólogo leva a informação para desenvolver os perfis. Será que ele vai descrever a personalidade de cada um somente com estas informações?
Só nos resta esperar as reações para saber se as pessoas se reconhecem nos textos entregues a elas. Assim que começam a ler, eles se surpreendem com o conteúdo das cartas. Você conserva essas marcas da rejeição que sofreu quando era muito jovem, mas isso não te impediu de seguir adiante. Você não sabe muito bem como se mostrar aberta aos outros. Tem necessidade de que outras pessoas te apreciem e admirem? Nossa, eu sou assim. Acertou bastante. Realmente me impressionou. E tem algumas coisas que estão totalmente certas. Me identifiquei em 95%. Bom, eu acho que essa carta mostra uns 80%, talvez um pouco mais da minha personalidade. Me impressionei que com tão pouca informação ele soubesse tanto. Olha, tem que ser bruxo pra acertar isso, sei lá. Os participantes ficaram surpresos. A grande maioria reconheceu no texto momentos específicos. Está na hora de contar a verdade para eles. O suposto astrólogo mistura os textos e decide ler um aleatoriamente. Ele pede que o dono do texto avise quando o reconhecer. Você conserva essas marcas da rejeição que sofreu quando era jovem. O texto sempre foi o mesmo para todos. Vocês perceberam que é a mesma carta? Sim. Bom, isso foi um experimento. Por que eles se identificaram da mesma maneira? Na ciência, o princípio de autoridade não vale. As coisas não são verdade porque um prêmio Nobel disse, ou porque alguém com jaleco e óculos grossos, anotando uns números que não dão para ler nem num livrinho, falou. Na ciência, as coisas são verdade porque são demonstradas. E aí nos afastamos muito deste princípio de autoridade com o qual fomos completamente educados a vida toda. Eu me senti meio perdida. Não esperava isso. Realmente não esperava. Eu me surpreendi porque uma parte de mim queria que aquilo fosse verdade. Eu achei que fosse verdade ele ter acertado tantas coisas. Eu me senti estranha porque era... Como ler coisas que sim, sei lá, eu já sei, mas eu não sei porquê. Eu acho que eu me sugestionei. Forer determinou que para este efeito funcionar, era necessário que a autoridade de quem fosse guiar o estudo não fosse questionada, e que, paralelamente, o texto tivesse uma descrição importante com uma diferença marcada entre traços positivos e negativos. O texto original foi um recorte de diferentes horóscopos de jornais, com algumas afirmações vagas sobre a personalidade. Eu também não esperava que isso fosse, sabe, um experimento. Eu acho que eu sou um pouco ingênua às vezes, né? Caímos. Bom, queridos, eu acho que todos nós, infelizmente, já vimos isso ocorrer, né, nas igrejas. Uma pessoa, um líder lá no púlpito dizendo, olha, Deus está me revelando que tem uma pessoa aqui com característica tal, está passando por tal coisa. Se você está assim, levante a sua mão. Bom, isso, como nós vimos, é facílimo de fazer. Você encaixar a característica numa pessoa. Usa termos vagos, questões comuns do ser humano. Quem não tem diversas questões que podem ser levantadas? Além disso, isso o vídeo mostra, e vocês viram isso, então a gente fica muito triste de ver isso sendo usado. Não que todos os que ocorrem isso sejam falsos. Não, pode ser que Deus tenha usado um ou outro aqui e ali. Mas, infelizmente, esses estão num mar de outros que são falsos. Ah, pastor, mas como é que eu discerno, então, qual que é o verdadeiro e qual que é o falso? É muito simples mesmo, é muito simples. Jesus disse que pela árvore você vê os frutos. Pelos frutos você conhece a árvore, quer dizer. Então, se você vê que o que a pessoa fica pedindo dinheiro, fica quase que te chantageando, te compelindo a dar dinheiro, porque, olha, eu sou um homem de Deus, eu te revelei tudo isso, e está aqui como você viu que eu revelei tudo isso sobre você, agora faça isso que sua vida vai se resolver, agora contribua comigo, porque essa revelação veio através de mim, etc. Então a pessoa está querendo ganhar dinheiro em cima de você, ele está se beneficiando. É o golpista que sempre quer o lucro. Queridos, o que Jesus nos disse é de graça receber, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. Então, por favor, é fácil distinguir isso, vendo a motivação, as intenções, o que a pessoa está querendo angariar com aquilo. Agora, se nesse experimento, um grupo pequeno de pessoas, ele conseguiu encontrar as pessoas todas com aquelas características, imagine uma igreja, queridos. Uma igreja com centenas de pessoas ou 1000 pessoas. A estatística está a favor do golpista, da pessoa que está fazendo aquela falcatrua.
porque estatisticamente a pessoa vai sempre acertar. Ele conhece as estatísticas, que 1% da população tem tal característica. Então ele fala ali num grupo de 1000 pessoas, 1% vai ser 10. Então sempre vai ter uns 10 que vai levantar a mão e vai dizer, realmente, eu tenho tais e tais características. Eu realmente estou nesse grupo. Então a matemática e a estatística sempre vai estar a favor deles. É praticamente impossível ele errar. E é por isso que ele fala com tanta segurança, com tanta confiança, com tanta certeza, porque é certeza que isso vai ocorrer. É estatístico. Inclusive, um dos grandes líderes de uma dessas maiores igrejas é um estatístico. Você vê como ele conhece e sabe o que está fazendo. Então, só por favor, não considere todos falsos. Boa parte é, ainda mais com isso que eu falei, esse movimento que está havendo de pessoas golpistas abrindo igrejas. Então, tenha cuidado, né? Porque como das pessoas ali do experimento disse, uma parte de mim queria acreditar. Então, se você já vai assim quase se jogando no colo da outra pessoa, quase se atirando, olha, tá aqui meu dinheiro, tá aqui, eu acredito em tudo, aí você vai ser facilmente ludibriado. Então, tenha cuidado. Uma experiência servirá para estabelecer quanto podemos enganar a vítima quando a conhecemos. Johan Rios é ilusionista e afirma ser capaz de adivinhar o pensamento das vítimas de seus jogos. Será? Vejamos. Eu quero que você escolha uma carta, qualquer carta. Olha, eu tô passando, escolha uma carta, Qual? Quer essa? Tá certo. Dá a mão. Tá. Eu quero que você veja a carta, só você. Veja a carta. Vamos tentar achar essa carta que você olhar. Você vai dizer não a tudo que eu perguntar. Eu quero que você me olhe nos olhos e me diga não a tudo que eu perguntar, ok? Eu uso óculos? Não. Não. Eu estou de gravata preta? Não. Ok. A sua carta é vermelha? Não. A sua carta é preta? Não. A carta é vermelha? A sua carta é de ouro? Não. A carta é de copas? Não. A carta é de copas? Eu quero que você pense no número ou na letra e diga não a tudo que eu perguntar. Mais rápido. As? Não. 2? Não. 3? Não. 4? 6? Não. 7? Não. Você tá com 7 de copas na mão. Depois de usar métodos incomuns, Johan acerta a carta da vítima. Confiante de que a técnica funciona, ele fará o mesmo truque com outras pessoas, querendo demonstrar que a manipulação não falha. Eu quero que escolha a carta que quiser, tá? Pegue e coloque a mão pra cima. Assim, isso. Veja a carta. Pronto? Tudo o que eu perguntar, você responde não. Você está de moletom vermelho? Não. Você tem dentes pretos? Não. Você tem uma carta na mão? Não. Eu estou de gravata preta? Não. A sua carta é preta? Não é não. A sua carta é vermelha? Não. Com algumas perguntas simples, Johan acerta a carta, mesmo que as vítimas mintam. 3? Não. 4. É um 3 de ouro. A carta que está na sua mão, eu acho que a carta que você tirou é um 7 de ouro. Não é 6. Que carta é? Senhores, um 7 de ouro. Prontinho, é o 10 de paus. A carta que você tem aí é exatamente o 10 de paus. Aquele que conta uma mentira ou aquele que a escuta tem uma reação fisiológica específica. Nem tudo é cérebro. O sistema nervoso que percorre todo o corpo tem um monte de reações que aumentam a frequência cardíaca, que aumentam a respiração, que mudam a transmissão através da pele. De fato, muitos dos detectores de mentiras medem como essa transmissão elétrica muda pela pele. Johan aplica técnicas de leitura para detectar as mínimas reações. Você vai dizer não a tudo que eu te perguntar. Tá bom. Ok? Eu uso óculos? Não. Eu estou de gravata preta? Não. Ok, a sua cor é preta. Não. A sua carta é vermelha. Não. Você tá deixando muito fácil, porque quando você diz, eu te pergunto se a carta é preta e você faz assim e aperta, então eu sei que a carta é preta. Olha, eu vou fazer diferente, eu não vou te olhar. Vai ser só pela voz. Diga não pra tudo. Sua carta é de espadas? Não. A carta é de paus? Não. Eu tô confuso. A sua carta é de espadas? Não. A carta é de paus? Não. Eu sei que a carta é de paus. Vamos descobrir o número. Vamos fazer diferente. Você vai colocar a sua mão aqui. Uma mão aqui. Baseando-se no timbre da voz, nos microgestos e também na pressão de uma mão apoiada, ele consegue perceber quando as pessoas dizem a verdade ou mentem. Acontece que você diminuiu a pressão a partir do 7, né? No 7, 8 e 9 diminuiu. 7? Não. 8? Não. 9? Não. Ok, a sua carta é o 9 de paus. Eu posso estar até errado. Não. É o 9 de paus? É Sim. o 9 de paus. Eu quero que você mostre. Aí está, senhores. Se estamos nervosos porque estamos contando uma mentira ou porque estão contando uma, essas respostas inconscientes mudam, são automáticas. Ou seja, nós não as controlamos. E é fascinante como a natureza
tenha deixado o mais importante que temos fora da consciência. Algumas dessas respostas estão relacionadas a como reagimos à mentira. São respostas inconscientes, incluindo nossos gestos, os microgestos do rosto que delatam quando uma pessoa está mentindo. Você tá usando um moletom vermelho? Não. Você tá com uma carta na mão? Não. Eu estou de gravata preta? Não. Para estabelecer quando as vítimas mentiram, antes, Johan teve que fazer perguntas para as quais sabia as respostas. Isso permitiu que aprendesse os microgestos das vítimas, quando diziam a verdade e quando quiseram enganá-lo. Nesse vídeo aqui nós estamos vendo que as reações das pessoas denunciam o que elas estão pensando. Então muitas vezes uma pessoa talvez já viu aquela pessoa entrevistando a outra, né, na igreja, e você pode ver que ele visualiza a pessoa toda, filma a pessoa toda e vai captando os gestos. Pelos gestos da pessoa vai entendendo as reações dela, vai fazendo perguntas que ele talvez sabe mais ou menos a resposta, vê quais são as reações positivas e depois quando ela tem reação um pouco diferente, ele já sabe, olha, ela está mentindo. E aí ele pode jogar aquela, não, Deus está me revelando que você está mentindo. Ele sabe isso por quê? Porque a pessoa fez gestos diferentes ao contar algo falso. Então tenham cuidado com isso também. Mas até onde vai o poder da mentira? É capaz de alterar nossa saúde? Uma experiência permitirá que compreendamos até onde vai o poder da sugestão na hora de enganar. Nessa experiência, 2 voluntários serão submetidos a um jantar particular. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu quero dizer que é um prazer para mim receber vocês para esta prova de entradas. Para começar, eu fiz um antipasto. Todas essas entradas, pode pegar, por favor, são para comer com a mão, então não se preocupem. Peguem sem medo, podem confiar. Uma torta de frango com creme de champignon. Eles acreditam que estão participando de uma degustação de entradas, mas na verdade, a experiência consiste em ver se podemos fazer com que se sintam intoxicados e sejam contagiados pelos sintomas das vítimas, mesmo que não tenham comido nada estragado. Ai, não tô me sentindo bem. Já venho, licença. A cúmplice simula começar a se sentir mal e sai da mesa. Então, para encerrar com o último prato, isso é lombo de cozimento lento com um pouco de pimentão amarelo. Obrigada. Se sentiu mal? Um pouquinho. Sei lá, eu não tô bem. É alergia? Não sei. Que foi? Você tá passando mal? Uma convidada se aproxima para ajudá-la e aproveita para que as vítimas escutem que algo errado aconteceu. Mas você tá muito vermelha. Já foram pegar alguma coisa pra você? Sim, Uma água? Eu também quero. Também Pegaram quero um pouco mesmo? de água. O chefe pede aos convidados que parem de degustar, já que houve um inconveniente com os alimentos. Tá muito estranho, hein? Tá muito estranho mesmo. Eu vou ver o que eu posso fazer, então. Todos estão se sentindo mal? Sim. Nossa, eu tô muito mal. Um pouquinho. Sim, mas você tá Me bem. incomoda um pouco. Não, eu tô com uma coceira aqui no meu pulso. Nossa. Só um momento, por favor, porque a gente tem Será que ver que vai os vir outros alguém também. aqui? Vamos checar todos. Ah, tá, mas a gente tem que ficar aqui. Sim, porque agora temos que ficar aqui. O nosso cérebro é tremendamente poderoso e pode ordenar ao corpo coisas que o corpo nem sequer está sentindo. De fato, o cérebro controla também o sistema imunológico, o sistema que nos defende de outras infecções. Se o cérebro decide por algum motivo que alguma coisa não está bem, o corpo vai se sentir mal e vai se convencer de que se sente mal. O poder da mente parece não ter limites na hora de influenciar algo tão delicado como o organismo. Logo, a situação começou a sair do controle e os convidados dizem se sentir cada vez pior. As vítimas começaram a passar mal, mesmo não comendo nenhum alimento estragado. Há um controle neuroimune
que pode fazer com que o nosso estado de ânimo influencie sobre como o corpo se sente, além de desenvolver uma doença. Às vezes é puramente hipocondríaco, e pode ser que nada aconteça e mesmo assim o cérebro se convence de que há algo errado. Outras vezes não. No começo tava coçando de leve, mas depois era coceira no corpo todo. Foi isso e eu tava incomodado. Era um incômodo que tava me deixando louco e eu queria sair logo dali. No momento em que alguém começou a passar mal, eu também senti que tava passando mal e a minha pele começou a coçar e eu comecei a ter um pouco de indigestão também ao ver ela com dor. Eles realmente se sentiram mal. É surpreendente que isso aconteça, pois comeram comida em perfeito estado. Ao contrário do que pensam, o efeito placebo é real e funciona. Em muitos casos, acreditar que um tratamento vai funcionar o ajuda a funcionar. Em variáveis como a liberação de analgésicos endógenos, que o próprio corpo produz, mudanças na pressão arterial ou na resposta imune. Também existe o caso contrário, quando se crê que um remédio é nocivo, se faz com que ele seja. Isso é conhecido como efeito nocebo. Bom, queridos, nesse experimento aqui da comida que gerou alergia, né, ou comida estragada, enfim, nós estamos vendo como houve uma reação aqui que a gente pode tratar em diversos termos, né, o poder da sugestão, né, como a sugestão de que a comida estava com problemas, gerou em todo mundo sentimentos, inclusive físicos, sentimentos de coceira, todo mundo começou a se sentir mal. Isso em algo do corpo, algo físico. Então, como isso afeta realmente, o poder da sugestão afeta o que a pessoa até está sentindo no seu corpo, seja por bem, seja por mal. Isso é comprovado cientificamente, como foi visto, né, que existe o efeito placebo, ou seja, a pessoa acredita tanto que um determinado remédio ou uma determinada oração mágica de uma pessoa funciona, que aquele pode ter um efeito placebo, de uma melhoria. O corpo chega a produzir analgésico, jogar analgésico, que é uma química que gera na pessoa uma diminuição da dor ou mesmo um bem-estar, né, com a liberação de hormônios, dopamina, etc. Então, todo mundo já viu aquilo. Quem estiver sentindo dor no joelho, levante a mão. Algumas pessoas levantam, porque sempre tem pessoas com dor no joelho. E aí vem, primeiro, a questão da autoridade, aquela pessoa já tem uma fama, já é conhecida, tem uma voz, tem uma postura e fala com grande força, com grande oratória, e tem o efeito placebo. Só o efeito placebo já dá a ele tudo que ele precisa. E com essa posição de autoridade, posição dominante, como se diz nessas técnicas, já dá à pessoa todo o que precisa para ela gerar um efeito placebo muito forte. Além da pessoa ter muita expectativa, porque foi anunciado antes, é o culto da cura, foi anunciado durante, foi feita toda uma preparação, música, as emoções da pessoa estão lá em cima, há o fervor religioso, o efeito do som, o calor da multidão, há os cúmplices que levantam a mão dizendo, olha, a dor do meu joelho parou. Aí você para e pensa, poxa, parece que minha dor diminuiu sim, parece que, olha, eu acho que eu estou bom. Então tudo isso induzindo a pessoa. E o próprio efeito placebo gera a química necessária para diminuir realmente a dor. Mas é efeito placebo. Há tanta vontade de se sentir bem que o corpo produz uma química para tal. Aí você fala, não, mas como é que eu vou saber o que é verdadeiro, o que é efeito placebo? É simples, se no dia seguinte, depois do passado, o calor da emoção, se realmente o seu joelho está melhor. Se você for fazer uma tomografia e ali foi realmente constatada a melhora, aí é real, senão pode ser. Mas, e além disso, o problema é que o efeito placebo ele é real. Muitas vezes pode gerar uma cura para questões menores. Porque, como falamos, o placebo gera até mesmo resposta imunológica. Então pode ser algo natural, mas que, de novo, o golpista ele está trabalhando para ganhar dinheiro. A gente analisa principalmente o caráter da pessoa,
se ela está enriquecendo, está te chantageando, está te ameaçando, olha, se você não der, sua doença vai piorar, ou dê bastante, olha, tem que dar mais, para você receber a cura tem que ser mais, etc. E te chantageando, olha, tem que ter o dinheiro, tem que ofertar, tem que ter grana. Porque senão Deus não te cura. Se você não pagar a Deus, Deus não te cura. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, sem falar que ainda existe o efeito tempo. Se a pessoa não tivesse participado da reunião, o próprio corpo está trabalhando sempre para gerar uma cura. Talvez 3 dias depois a pessoa já estivesse melhor. Então, para você ver que tem várias questões naturais, várias questões psicológicas que estão trabalhando na vida da pessoa, afetando a pessoa, e muitas vezes não é um sobrenatural. É uma coisa, às vezes, temporária, ou uma coisa natural, mas o pior é, a pessoa está saqueando o outro, está extorquindo a pessoa. Isso que é o problemático. Efeito placebo, questões psicológicas, emocionais, isso é complicado, você está sendo manipulado, mas o pior é, eles vão cobrar dinheiro, porque eles não estão ali para fazer graça, eles estão ali para ganhar dinheiro. Então tenha cuidado, principalmente com a motivação e com o caráter destes. Medo interfere nas condutas racionais. Uma das formas que assumem o medo irracional é a superstição. Mas o azar existe. Todas as culturas, de maior ou menor proporção, têm as atribuições subjetivas, os processos espontâneos, o processo da sorte, o cérebro aprende isso. Sigmund Freud, o pai da psicoanálise, dizia que a crença no azar é uma forma de justificar os feitos fortuitos da vida e uma maneira de escapar da responsabilidade pessoal. No entanto, existem muitos hábitos e símbolos que, para a crença popular, atraem o azar. Até que ponto o ser humano prefere evitar esses sinais de azar? O que ocorre quando os homens os enfrentam? São capazes de alterar suas ações? Passar debaixo da escada pode ser um problema para quem acredita no azar. Mas por quê? Esta superstição também vem de tempos antigos, especialmente das religiões ocidentais, como a católica, que baseia sua crença em um Deus de 3 pessoas, a Santíssima Trindade. A escada, que se apoia na parede ou se abre em 2 partes, forma um triângulo com o solo, que se identifica com a Santíssima Trindade. Atravessá-lo é um símbolo de profanação do sagrado, e diz-se que é um modo de abrir o portal do inferno. Poucos se atrevem a passar. Na maioria dos casos, evitam, o que demonstra que essa superstição ainda está vigente. Acreditamos na sorte e no azar porque é uma atribuição e que nos encanta acreditar, isso nos encanta, e para o que não temos explicação, criamos certos tipos de rituais mágicos. Considera-se que os gatos pretos são outro símbolo do azar. Durante a queima das bruxas na Idade Média, os inquisidores presumiam que elas podiam se transformar em gatos pretos. Por esse motivo, começou-se a fugir deles. Talvez, por absoluta coincidência, relacionamos os eventos que são fortuitos. É muito fácil para o cérebro pensar assim. Além disso, temos um cérebro muito cômodo, que gosta de ter explicações de fora para o que é de dentro. Não é por sorte ou azar, mas nós mesmos somos os criadores da nossa boa ou má sorte. Em nossa mente, selecionamos alguns fatos que são recordados e formam parte de um padrão da sorte e do azar. Também influencia que, ao desconhecer uma boa parte das bases da estatística e das probabilidades, não entendemos que as coisas acontecem e por que acontecem. Por que somos assim? Porque temos uma base para sermos assim. O fenômeno da sorte, de acreditar que haja boa sorte, nos dá dopamina. Não somos máquinas. Um computador não pode fazer esse processo. Neste vídeo aqui que foi tratado de medo, de superstição,
Isso aqui é muito importante, queridos, porque muitas vezes alguns líderes abusam do seu poder de autoridade e dizem, olha, se você me desobedecer, não fizer isso que eu estou mandando, ou você sair da minha igreja e ir para aquela outra lá só porque é mais perto da sua casa, por 1000 motivos, olha, Deus vai pesar a mão na sua vida. Olha, anote o que eu estou te dizendo. É neste mês vai acontecer algo ruim na sua vida. Dentro de 30 dias vai acontecer algo ruim na sua vida. Eu estou te dizendo em nome de Jesus. E fala uma coisa dessa, e ameaça a pessoa desse tipo. O que isso vai gerar, irmãos? Primeiro, um medo, e o medo acaba gerando, muitas vezes, problemas na vida da pessoa. Agora, mesmo sem o medo, mesmo a pessoa, às vezes, desconsiderando, não vou ligar não, etc. E se uma semana depois acontece algo ruim? O que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer a relação entre uma coisa e a outra. Por causa da superstição, por causa da autoridade suposta daquela pessoa, a pessoa vai ligar uma coisa na outra e falar, ih, foi a palavra daquele pastor. Realmente a ameaça dele se cumpriu. Agora, se ele não tivesse acontecido nada disso, aquele mesmo problema, aquela batida de carro, por exemplo, aconteceria da mesma forma. Não acontece o tempo todo coisas? Coisas ruins estão acontecendo o tempo todo com todo ser humano. Agora, quando existe uma ameaça antes e existe essa superstição, essa crença, a pessoa fica induzida a associar uma coisa com a outra. Então, se eu te dissesse aqui, olha, dentro de 30 dias vai acontecer uma coisa ruim, você ia acabar associando uma coisa com a outra. Ainda mais se a pessoa faz ameaças, cita versos das Escrituras, ou esse tipo de coisa. Então, queridos, tenha cuidado com essas superstições, de fazer essa associação fácil, porque às vezes é algo natural que ocorreria e Deus não está aqui para pesar a mão em ninguém. Deus está aqui para cuidar, para aconselhar, exortar, sim, mas não dessa forma manipulativa, como se as ovelhas fossem da pessoa ou para colocar um cabresto na pessoa e a pessoa ser um escravo, né, sendo manipulada por aquele ente lá. Por favor, se cuidem e se protejam disso. Bom, concluindo esse especial aqui, queridos, tenham cuidado para não jogar fora o bebê junto com a água suja, né? Que as pessoas, às vezes, por terem sido enganadas ou por descobrirem esse tipo de artifício que utilizam, elas perdem a fé. Ou seja, em vez de perder a fé nesses enganadores, perderem a fé nesses contos de fada, nesses ilusionismos, perdem a fé no evangelho simples de Jesus, que não engana ninguém, que ensina o amor, que não te cobra nada, que dá de graça, porque é assim que o evangelho faz. Então, por favor, não penalize o evangelho, não penalize as igrejas sérias. Combata e descarte esses que querem ganhar dinheiro às custas da sua fé. Não abandone o evangelho, abandone a mentira. Porque o diabo que é o pai da mentira, Deus não é o pai dessas mentiras. Deus é aquele que desnuda essas mentiras e sempre ensina a verdade. Então, no Evangelho é para ter fé, não credulidade. É por isso que o Evangelho nos diz, examinem os espíritos pelo amor de Deus, para ver se procedem de Deus. Examinem o espírito para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas já estão no nosso meio. Se estava no meio deles no tempo dos apóstolos, imagine agora. Então, por favor, não acredite, especialmente, não interessa o que está acontecendo, sinais, profecias, revelações, se a pessoa está te extorquindo, está te chantageando, está te compelindo, está te ameaçando a dar dinheiro, não siga. É lobo em pele de cordeiro. Porque, como eu já disse, Jesus disse que de graça recebestes, de graça dai. De graça dai. Esse é o comportamento do verdadeiro servo de Deus. Qualquer um diferente disso já sabe que é engano. O pastor, o líder, é claro que deve receber um salário digno, mas não enriquecer às custas dos outros, nem ir saqueando as pessoas, nem ficar cobrando, pedindo dinheiro e sempre quase como um agiota cobrando a pessoa, só que em vez com a arma na cabeça, botando a Bíblia na cabeça, supostamente a Bíblia na cabeça da pessoa. Então, por favor, tenham cuidado com tudo isso e está aqui essas informações para ajudá-los. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.